Olá, essa é a apresentação do meu projeto PIBIC, que, conforme mostra o título, foi um estudo sobre os modelos ARIMA e a sua capacidade preditiva para dados de competição de previsão de séries temporais. Meu nome é Marcos Augusto, eu estudo na UNB e o orientador desse projeto foi o José Augusto Fiorucci. Antes da gente falar um pouco sobre esse projeto, nós temos alguns exemplos de séries temporais para a gente poder ilustrar um pouco o que é uma série temporal, que basicamente consiste em uma coleção de dados que foram coletados ao longo de um certo período de tempo. Então, foi uma coleta sequencial. Aqui nós temos 4 exemplos de séries temporais que foram utilizadas nesse projeto. O conjunto de dados escolhido foram os dados da competição M3, que foi uma competição em que vários pesquisadores se reuniram para testar, aplicar e analisar resultados da capacidade preditiva de diversos modelos estatísticos e de aprendizado de máquina. Aqui nós temos uma tabela que mostra a composição e a estrutura desse conjunto de dados, que consiste em 3.003 séries temporais de diferentes tipos de frequência, que pode ser anual, trimestral, mensal ou a frequência que foi classificada como outro. Além disso, essa competição também classificou conforme o tipo da série temporal. Então, existe o tipo micro, de indústria, macro, de finança, demográfico e também o tipo outro. Então, a gente consegue ver que essas 3.003 séries temporais têm uma grande abrangência. A gente utilizou o mesmo número de previsões conforme frequência que foram determinados na competição. Então, a gente vai utilizar 6 observações à frente, no caso da frequência anual. A gente vai prever 8 observações à frente para a frequência trimestral, 18 para a mensal, e na frequência outro nós vamos prever 8 observações à frente. Bem, para a gente analisar a capacidade preditiva da função AutoArima, a gente utilizou a função AutoArima, que está presente no pacote Forecast da linguagem de programação R. Essa função ela encontra de forma totalmente automática uma configuração do modelo ARIMA que melhor se ajusta à série temporal observada, conforme uma árvore de decisão baseada em vários critérios técnicos. Bem, além disso, a função AutoArima, apesar de fazer uma escolha automática, você pode modificar ela de diversas formas que podem alterar o comportamento dela. Então, esse estudo ele vai contemplar a avaliação do impacto na acurácia ou na previsão que é gerado pela alteração de argumentos da função AutoArima. Então, foram selecionadas 10 abordagens que consistem em mudança desses argumentos da função AutoArima. Uma dessas abordagens consiste em usar a função AutoArima na sua forma padrão, ou default. 2 outras abordagens consistem em alterar o critério de informação. Outras 2 alterando o teste de raiz unitária, outras 3 alterando o teste de raiz unitária sazonal e outro que aplica a transformação de Box-Cox. Além dessas 10 abordagens que foram usadas, que eram baseadas na mudança dos argumentos, também tiveram outras 4 abordagens que consistiam em um tratamento que era dado às séries temporais externamente à função AutoArima. Esses tratamentos estão relacionados à exclusão de valores extremos e a alguns tipos de técnicas de decomposição. Aqui nós temos resultados conforme as mudanças de argumento, conforme a frequência e as métricas utilizadas. As métricas utilizadas foram a SMAP, que corresponde ao erro percentual absoluto médio simétrico, e o MASE, o erro médio absoluto de escala. Então, aqui nós temos uma tabela que reúne os resultados para as 10 abordagens de argumento, e aqui agora os resultados para as outras 4 abordagens que eu citei, que consistem em um tratamento externo às séries temporais. Então, a gente observou o seguinte: para as séries anuais não houve um destaque para uma abordagem ou mudança de argumento. Para as séries trimestrais houve um destaque para a abordagem de Seasonal and Trend Lowest. Em relação às séries mensais, teve um destaque para a exclusão de valores extremos. Nas séries de período outro,
teve um melhor desempenho e que foi bastante expressivo utilizando o critério de informação Bayesiano. E se a gente olhar para todas as 3.003 séries temporais de uma vez, teve uma maior, mas não muito expressiva importância para o teste sazonal de raiz unitária de OCSB. E, por último, para todas as 3.003 séries temporais, os resultados mostram que a versão padrão da função autorima está bem calibrada, uma vez que as variações aqui estudadas obtiveram resultados sempre competitivos. Essa última constatação a gente chegou por meio da comparação dos nossos resultados com um outro artigo que também trabalhou com a competição M3 e utilizava outros métodos estatísticos. Então a gente conseguiu constatar que para todas as 3.003 séries temporais a função autorima está bem calibrada.